Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo. E antes de falar sobre a revista ou gibi da vez, né, ou do livro, né, enfim, eu gostaria de fazer uma pequena retificação sobre um comentário que eu vi no vídeo anterior. Primeiro, o nome da revista, né, ou da minissérie lá do Neil Gaiman, não era Dália Negra, e sim Orquídea Negra. E o pior é que eu mostrei várias vezes o livro aqui no vídeo. Aparecia, portanto, ali o nome dele, Orquídea Negra, mas eu coloquei na cabeça que era Dália Negra, por causa de um filme e um livro que tem esse nome, Dália Negra, e eu só queria falar Dália Negra e não o nome correto, que é Orquídea Negra. Enfim, né, deixando isso de lado, falar sobre a leitura da vez, que é o segundo volume da série Beast of Birds, que, como eu comentei alguns dias atrás, eu li e achei muito bom. Apesar de eu não gostar dessas histórias ou de filmes com cachorro, gatos, com pets. Mas esse é tão bem, tem um roteiro tão bom, pelo menos o volume um. E tinha um traço, um desenho lá da Jill Thompson, que era tão cativante que, enfim, é impossível não gostar. Só para recapitular, o Beast of Burdens, ele simplesmente tem um argumento que é bem simples. Ele traz um grupo de pets, que são cães e gatos, que se envolvem em tramas sobrenaturais ou de investigações a fenômenos sobrenaturais. Porque existem os cães sábios, que é uma espécie de confraria de caça de cães, né? Enfim, que tentam manter os cães ali, os pets e os seus respectivos donos a salvos de ameaças sobrenaturais, sejam bruxas, lobisomens, gnomos, etc. E esse encadernado que eu acabei de ler, que reúne na verdade uma minissérie chamada Cães Sábios e Homens Nefastos, que na verdade, pelo menos aqui no Brasil, saíram três encadernados. Ao primeiro, que eu comentei alguns dias atrás, a este segundo, que é o Cães Sábios e Homens Nefastos, que é uma espécie de minissérie com uma grande aventura aqui, né, envolvendo esses, entre aspas, aprendizes, né, de cães sábios antes do volume 3, que daqui a pouco eu faço uma leitura para comentar. Aí mostrar inicialmente o livro, né, o Cães Sábios e Homens Nefastos. Ele continua aqui contando com o roteiro do Evan Dark, mas a Jill Thompson sai e entra esse novo cidadão que eu já citei, que é o Benjamin Dewey. O desenho, o traço guarda a mesma qualidade que o da Jill Thompson? Não. Tem uma qualidade aqui inferior e algo bastante visível. Não chega a ser ruim, porque o problema é que a Jill Thompson está num outro nível, né? Com a arte aquarelada dela, né? E é bem compatível aqui com o argumento, com a proposta da revista. Enfim, né? Tem suas qualidades, mas o Benjamin Dewey não é Jill Thompson, o trabalho de fato é inferior, mas, enfim, não deixa de ser bom. É uma história relativamente simples. Esses aprendizes aqui de quem sabe, esses pets da vizinhança do, acho que é Garden Hills, Burden Hills, uma coisa assim, o nome da cidadezinha. Eles percebem, entre aspas, uma série de acontecimentos sobrenaturais que se sucedem de forma insistente. Eles percebem que há acontecimentos anormais que acontecem de uma profusão que de fato é muito incomum. Então eles se veem em volta com uma trama ligado a esses homens nefastos, que na verdade é um grupo de cultistas que se escondem numa floresta, num bosque próximo, e eles fazem uma série de rituais para evocarem um deus antigo ao qual eles veneram, né? E daí a história se desenrola a uma série de cenas que são macabras, que de certa forma havia um pouco disso nas primeiras edições lá desses do Beast of Burdens, mas aqui ele extrapola
Não me agradou muito o excesso de sangue e dessas cenas mais gore, né? Mostrando as vísceras humanas, etc. Acho que me desagradou um pouco. Fugiu um pouco da proposta inicial. Eu acho que valeria a pena até ter um terceiro volume. Eu acho que valeria a pena pular esse e ler logo o outro, que eu não li ainda. Mas espero que não tenha isso, porque ele avançou numa direção, como eu disse, gore, mostrando cenas assim muito grotescas, bizarras, as pessoas dilaceradas, esquartejadas, que, enfim, né? Virou realmente uma trama mais densa, né, e complexa. Como eu disse, eu acho que não que ele não chegou a fugir da temática, mas eu acho que em alguns pontos ele exagerou. Eu vou folhear rapidamente a revista para vocês terem uma ideia de como é o traço. Onde se ele não é um desenho ruim. Esse Benjamin Dewey não é um mau desenhista, mas eu preferia a Jill Thompson. Acho que o trabalho dela era melhor. É engraçado que logo no início eles se veem eles se confrontam, né, com essa salamandra que na revista eles chamam de réptil. Eu fiquei em dúvida, porque existe uma salamandra ligada ali a mitologias europeias, né, a grega, por exemplo, e existe a salamandra real. A salamandra da mitologia era um lagarto, um réptil, né? A salamandra do mundo real é um anfíbio com cauda. E aqui na revista ele mantém essa forma dessa salamandra, que é uma espécie de anfíbio com cauda, né, gigante, mas os cãezinhos aqui da revista insistem em chamá-la de lagarto. Aí eu fiquei com uma dúvida, se é de fato aqui o que aparece é um lagarto, né, que eles chamam de salamandra por causa da referência à mitologia, ou se é uma salamandra real de fogo, vamos supor, né? Por acaso uma coisa dessas existisse. Eu fiquei confuso em relação a isso, né? Eu vou mostrar mais algumas páginas antes de encerrar o vídeo, só para vocês terem uma ideia de como é. Repetindo, esse Benjamin Dewey, ele não faz um mau trabalho aqui como desenhista, mas eu preferia a Jill Thompson. Achava mais competente nesse quesito e a arte dela combinava mais com a proposta. Espero que ela retorne no próximo volume ou nos próximos volumes, né? Mas é basicamente isso. Esse aqui é uma minissérie, não conta, diferente do primeiro volume, que traz histórias independentes, né? Ele aqui é uma trama, uma saga, entre aspas, um pouco maior, que se desenvolve ali em torno de 120 páginas. Sobre isso, esses cães aqui, esses cães sábios, que eles se veem às voltas com um grupo de cultistas que tentam trazer ao mundo esse deus ancestral que eles veneram, né? Eles se sairão bem-sucedidos disso, né? Aí é necessário, entre aspas, ler a revista. Deixa eu mostrar aqui algumas cenas. Por fim, né, para não mostrar tudo. Assim, eu gostei bastante da revista, principalmente porque é o seguinte, no volume um desse encadernado do Beast of Burden, eles traziam simplesmente aquelas edições mensais compiladas, que ela tem ali em torno de 24 páginas. Então são histórias curtas e de resolução rápida. Aqui no volume 2 da série, pelo menos encadernado no Brasil, eles compilam uma minissérie que foi publicada pela Dark Horse, é, protagonizadas por esses cães sábios. Então, assim, é uma história de fôlego, há mais espaço para eles trabalharem. Eu gostei menos porque não conta com o trabalho da Jill Thompson, mas em contrapartida há uma história maior. Então, há um espaço, obviamente, maior para desenvolvimento dos personagens e para mostrar que a trama ela pode se aprofundar e trazer discussões um pouco mais vívidas, né? E pujantes do que nas edições mensais, que só tem 24 páginas. Então, há espaço maior para trabalhar essa individualidade, uma caracterização melhor da personalidade dos cães aqui que compõem a história, mas mesmo assim eu preferi o primeiro volume, né? Justamente pelo caráter, entre aspas, episódico das histórias. Aqui há uma trama maior e eu acho que ficou muito sombrio.
Não sei se combinou, entre aspas, com o, a proposta original da história, mas de qualquer forma ele é bom, só que eu preferi o primeiro, eu fiquei mais cativado pelo outro do que por esse. Agora, repetindo, o ponto positivo aqui é justamente esse. Como é uma minissérie e eles contam uma história única, então há mais espaço para o desenvolvimento da trama e para a apresentação e o trabalho da personalidade desses diversos personagens que aparecem na história. É esse ponto positivo. E o fato dele misturar elementos gore, né, mais sombrios, nojentos, com o desenho dos pets, né, realizado aqui pelo Benjamin Dewey, que é competente, mas repetindo, eu prefiro a arte lá da Jill Thompson. Então, por enquanto é só. Vou deixar a minha recomendação. Ah, eu não mostrei. No final, eu não sei como é que eu chamo isso. São trabalhos de vários artistas que tentam encarnar suas próprias versões desses cães sábios, né? Então há vários desses trabalhos aqui no final, inclusive da própria Jill Thompson. Deixa eu ver se tem mais um. Não. E depois tem estudos de personagens, estudos das páginas, e tem, entre aspas, uma página aqui que aparece o nome de todos os personagens. É o Lund, o Miranda, Enfys, Dipsey e a Brigitte. Pronto. Por último, vou mostrar a capa para encerrar. Mas como eu disse, eu achei o primeiro volume melhor, apesar desse segundo trazer esse tem como o ponto positivo isso, né? Uma trama só, então há mais espaço para o desenvolvimento dos antagonistas, das personagens principais. Você conhece de uma forma mais profunda o universo aqui desses cães sábios. Espero em breve conseguir ler o terceiro volume e aguardo até com uma certa ansiedade que a continuação dessa obra saia aqui no Brasil. Porque, repetindo, atualmente nós temos 3 encadernados disponíveis no Brasil e parece que em 2023 sairá um quarto volume. Enfim, ainda falta muito tempo, mas vamos torcer para que chegue o quanto antes. E por enquanto é só, e até o próximo vídeo, né?